os Gorosei são os governantes do mundo, estando apenas abaixo do In-sama. E com a revelação de um dos nomes dos 5 anciões, isso já nos deu pistas que comprovam os poderes dos 5 anciões e também até mesmo do In-sama, que pode ser um dos 4 deuses de One Piece. Então você quer saber quais são os seus poderes? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e um dos motivos de eu gostar tanto de One Piece é que uma simples informação já abre todo o ponto de vista da série. O Oda é incrível, fala a verdade galera. Apenas com o nome de um dos Gorosei, ele praticamente confirmou os poderes de toda a elite do governo mundial. E claro, se você gostar do vídeo, já deixa o seu like poderoso nível In-sama, porque ele tá muito forte. E vamos agora então para os poderes dos deuses de One Piece. Na história até agora, há apenas um punhado de coisas que sabemos sobre o Gorosei com certeza. Eles são as 5 pessoas mais poderosas da história, respondendo apenas ao governante secreto In-sama. Eles têm controle total sobre os fuzileiros navais e todas as agências do Cypher Pool, inclusive o CP0 do Rob Lucci serve apenas a eles. Também sabemos que os Gorosei estão totalmente cientes da verdadeira história e do que aconteceu durante o século vazio. E existe até uma teoria muito popular de que todos os 5 são na verdade do próprio século vazio. Eles são ex-reis dos 20 reinos que criaram o governo mundial e receberam a imortalidade. Os Gorosei também realizaram uma série de grandes limpezas ao longo do tempo. Sempre que uma nova ameaça ao governo mundial surgia, era eles quem estavam por trás das ações protetivas. Além disso, algo bem interessante e que chama atenção logo que batemos os olhos nos 5 anciões é que um ali não parece ser tão ancião assim. Ele é bem mais novo que os outros, e guarda isso que vai fazer total sentido daqui a pouco. Porém, uma coisa pouco falada sobre eles é o seu poder físico real. Como dragões celestiais, parece provável que os Gorosei tenham desfrutado de uma vida de luxo, sem dor e sofrimento como todos os outros nobres do mundo. Porém, eles não são apenas diferentes dos outros nobres mundiais, mas também parecem ter experiências em batalha. Vemos um dos Gorosei empunhando uma espada que muito possivelmente é uma das 12 lâminas de grau supremo, a amaldiçoada Shodai Kitetsu. Até porque se compararmos essa espada do Gorosei com as outras Kitetsu que vimos, como a Sandai Kitetsu do Zoro ou a Nidai Kitetsu que o Luffy empunhou por um tempo, você pode perceber que seus detalhes são bem parecidos, o que se comprova ainda mais quando temos a confirmação que todas as outras Kitetsu foram criadas a partir da Shodai Kitetsu. Então faz sentido a espada do Gorosei ser essa lâmina suprema. Temos também 2 dos Gorosei com cicatrizes em seus corpos, o que mostra que eles são lutadores e já estiveram em batalhas antes. Mas então, quais são os verdadeiros poderes dos Gorosei? E temos várias dicas muito boas disso, que podem comprovar não apenas que os Gorosei são um dos personagens mais fortes do mundo, mas até mesmo que podem comprovar o verdadeiro poder do soberano do mundo, o In-sama. No capítulo 1073, tivemos a revelação que o nome de um dos Gorosei é São Jai Garcia Saturno. Então, a primeira coisa que você provavelmente notou sobre o nome Saturno é que ele é um planeta. E isso, com certeza, não foi por acaso. Talvez você não saiba, mas os planetas receberam seus nomes de deuses romanos. E esses deuses romanos são baseados em deuses gregos. Ou seja, cada deus grego tem 2 nomes, o seu nome normal e um nome de um planeta. E como você já sabe, as 3 armas antigas têm o nome de um deus grego, e portanto também possuem o nome de um planeta. Pluton é Plutão, Uranus é o planeta Urano, e Poseidon é a versão grega de Netuno. Esses são os últimos 3 planetas do nosso sistema solar. Ou pelo menos eram, quando Oda começou a escrever One Piece, já que algum tempo depois, Plutão foi considerado um planeta anão. Mas isso não muda nada.
E com isso então temos que ao todo existem 9 planetas contando Plutão. 3 deles são armas antigas, um é a própria Terra, o que nos deixa com exatamente 5 planetas restantes para os 5 Gorosei: Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. E com isso a palavra japonesa Gorosei acaba fazendo muito mais sentido. Ela costumava ser traduzida como as 5 estrelas anciãs. Porém, o kanji para estrela em japonês também significa planeta. Em outras palavras, os Gorosei são na verdade os 5 planetas anciões. E agora, olha que interessante. Antigamente a ideia que as pessoas tinham do universo era que todos os planetas giravam em torno da Terra. E pelos planetas Plutão, Urano e Netuno serem os mais longes da Terra no nosso sistema solar, eles acreditavam que existiam apenas 5 planetas além da Terra. E isso é exatamente o que vemos no globo de O'Hara antes deles serem destruídos. Temos 5 planetas e uma lua girando em torno da Terra. E quem é aquele a quem os Gorosei que representa os 5 planetas servem? Isso mesmo, é o In-sama. Ou seja, o In-sama é a Terra, que na mitologia grega é representada pela deusa da Terra Gaia, a mãe natureza de todo o mundo. E por que isso faz tanto sentido para mim? Porque anos depois, com a evolução da tecnologia, foi descoberto que os planetas, na verdade, orbitam em volta do Sol, e não da Terra. E quem representa o Sol em One Piece é justamente o Luffy, o deus do Sol. Isso cria um paralelo gigante entre o Luffy e o In-sama. Porque naturalmente os planetas teriam que seguir o Sol, mas o In está os forçando a segui-lo, a seguir a Terra. E apenas quando todos os planetas se alinharem ao Sol, ou seja, quando todos eles aceitarem que o Luffy é o verdadeiro rei, que então o mundo de One Piece terá o seu amanhecer. Mas fora essa ideia mais simbólica dos planetas e do Sol, o In representar a Terra também pode nos revelar qual é o seu poder. Uma teoria bem popular há bastante tempo sobre o In é que ele é a força do mar. É ele quem proíbe todos os usuários de Akuma no Mi de nadar, inclusive se você pegar o seu nome Imu, de trás para frente é Umi, a palavra para mar em japonês. E ele representando a Terra faria todo sentido ele ter algum poder relacionado à água, já que o deus grego que representa o planeta Terra é a Mãe Natureza. Basta você lembrar do tamanho das muralhas que o Wano fez em volta dele. Isso com certeza teve um motivo por trás. Provavelmente foi para que o nível do mar não inundasse a ilha caso ele subisse. Então esse é o poder do In, controlar o mar. Assim como Luffy, ele deve possuir alguma fruta lendária. Você se lembra de Skypiea quando foram citados 4 deuses? O deus do sol, o deus da terra, o deus da chuva e o deus da floresta. Então o In possuiria a fruta do deus da terra, que assim como a fruta do Luffy, não tem poderes diretamente relacionados com seu nome, já que ele possui poderes de borracha em uma fruta que representa o sol. Então o In poderia ter o poder de controlar o mar em uma fruta que representa a terra. Mas, além do In, isso também pode nos confirmar os poderes dos Gorosei, e porque eles são mais fortes do que aparentam. Na verdade, existem 2 opções para os seus poderes. A primeira é relacionada aos deuses romanos. Sabemos que Poseidon é o deus do mar, e a arma antiga Poseidon Shirahoshi tem poderes que estão ligados ao mar. Plutão, que está escondido dentro do vulcão em Wano, parece ter poderes conectados ao submundo, assim como o deus Plutão. E Uranus especula-se que esteja conectado ao céu, assim como o deus do céu Urano. Seguindo essa lógica, o Gorosei Saturno poderia ter os poderes do deus Saturno, o deus do tempo. Júpiter, que é o Zeus em grego, é o deus do trovão. Marte é o deus da guerra. Vênus é a deusa do amor. E Mercúrio, ou Hermes em grego, é o deus mensageiro e o deus da malandragem. Todos esses seriam poderes plausíveis para os Gorosei,
Porém, eu diria que esses deuses não estão realmente relacionados aos seus poderes. Já vimos o Enel com o poder do trovão, o Hancock com o poder do amor. Por isso, em vez disso, eu acredito que esses não são os poderes dos Gorosei, mas sim os seus papéis como chefes do governo mundial. Mercúrio seria responsável pela comunicação e mensagens, seja com os fuzileiros navais, com a Cyberpool ou com pessoas como Shanks, por exemplo. Marte seria o Gorosei encarregado da guerra. Ele seria o Gorosei que estava organizando a guerra em Marineford, por exemplo. Eu pessoalmente acho que Júpiter seria o Gorosei encarregado de usar a antiga arma Uranus. Afinal, parece que o governo mundial usou para destruir uma ilha inteira apenas alguns capítulos atrás. E Saturno, o Gorosei que apareceu no capítulo 1073, estaria encarregado de tudo relacionado ao tempo e à história. Então faria sentido que ele fosse o cara que está vindo atrás do Vegapunk, que tem todo o conhecimento perdido do Reino Antigo que foi reunido pelos pesquisadores em Ohara. E quanto a Vênus, ele estaria relacionado a alianças, ele quem faria tratados com os reinos e os davam proteção em troca do tributo celestial. Mas já agora, se os deuses não são os verdadeiros poderes dos Gorosei, então quais seriam eles? E aqui que entramos na parte interessante. Em japonês, cada planeta é escrito com um kanji específico. Plutão tem o kanji para escuridão, Urano tem o kanji para o céu e Netuno tem o kanji para o oceano, o que representa os seus poderes. Mas os 5 planetas conectados aos 5 anciões compartilham uma categoria diferente de símbolos. Eles são os 5 elementos tradicionais: fogo, madeira, água, terra e metal. Marte tem o kanji para fogo, Mercúrio tem o kanji para água, Júpiter é madeira, Vênus metal e Saturno é a terra. E eu acredito que esses 5 elementos fazem muito mais sentido para os poderes de natureza dos Gorosei do que os deuses gregos. Fogo, madeira, água, terra e metal podem ser versões de Akuma no Mi ou algum outro tipo de habilidade especial comparável às armas antigas. Mas, além disso, é agora que entra a parte interessante. Esses 5 elementos são exatamente os elementos da cosmologia chinesa, e eles representam as 5 bestas celestiais, que são 5 criaturas míticas que representam as direções cardeais. As criaturas míticas são elas: o dragão azul do leste, o pássaro vermelho do sul, o dragão amarelo do centro, o tigre branco do oeste e a tartaruga negra do norte. Se você perceber, uma dessas criaturas já apareceu na história, o dragão azul, que é exatamente o ser da fruta do Kaido. Por isso, faz sentido que as frutas dessas outras criaturas também existam, e que cada Gorosei tem uma Zoan mítica tão forte quanto a fruta do Kaido. Você se lembra que eu falei que um dos 5 anciões era bem mais jovem que os outros, e agora que tudo vai se encaixar. Na verdade, existia um outro Gorosei antes dele que possuía a fruta do dragão azul. Em God Valley, os 5 anciões também estavam presentes e eles ajudaram na luta contra o Rox de Zebek. Foi revelado até agora que apenas o Garp e o Roger enfrentaram a tripulação inteira do Rox, e por isso eu mesmo acreditava que a tripulação do Roger e os companheiros do Garp também participaram da batalha, já que seria impossível apenas o Garp e o Roger ter vencido a tripulação inteira, mas pode ser que os Gorosei também estavam lá. Foi falado que God Valley era a terra dos deuses e que os nobres mundiais iam para lá para passar seu tempo. Então pode ser que os Gorosei também estavam lá naquele momento e ajudaram a vencer o Rox. Mas nessa batalha, um deles acabou morrendo, o usuário da fruta do dragão azul. E assim, esse outro Gorosei mais novo entrou no seu lugar. O que comprova isso é que logo após o incidente de God Valley, a Big Mom chamou o Kaido e lhe deu a fruta do dragão azul, dizendo que era uma dívida para a vida toda, justamente porque essa era uma das frutas lendárias dos Gorosei. Além disso, esse também pode ser o motivo do Vegapunk ter tentado clonar justamente a fruta do Kaido, porque o novo membro dos Gorosei queria aquela fruta de volta.
E sinceramente, os Gorosei tendo 5 Zoans míticas e o Win sendo o deus da terra, aumentaria muito a força da marinha e eu adoraria ver isso. Com isso, faz muito mais sentido o Luffy ter que reunir todos os seus aliados em uma batalha final contra o governo mundial. E bom galera, o quão insano seria se os Gorosei tivessem esses poderes? O Insama também ser o deus da terra faria muito sentido e criaria todo o simbolismo dos planetas que giram em volta do Sol. Mas comenta aqui qual a sua visão sobre tudo isso. Eu vou gostar muito de ler seus comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like que isso vai ajudar muito. E também, se você não quiser perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo sobre teorias, curiosidades ou análises, vai chegar aí para você. Então, eu agradeço demais por você ter assistido e até a próxima!